A energia eólica é considerada uma alternativa às de origem fóssil. O Brasil tem mais de 700 parques eólicos distribuídos por 12 estados. O modelo implementado é centralizado por grandes corporações, principalmente internacionais. Hoje, o Sala de Convidados vai tratar dos impactos dos parques eólicos no semiárido brasileiro. Olha, se você vier para cá é só eólico, a gente mora dentro do parque eólico. Eles são obrigados a aceitar ou não? O que é que eles têm de direito? Um excesso de aerogeradores que tem ocupado o espaço de vida e de produção dessas comunidades. A gente costuma dizer que é um avião que nunca pousa. Antes, para a gente era muito difícil trabalhar. O barulho é 24 horas por dia. A energia sendo gerada ali, ela vai beneficiar as pessoas que estão ali. E ao invés de infiltrar água, a gente está infiltrando calor num lugar que já também é quente. Conversando comigo no estúdio hoje sobre parques eólicos no semiárido, Jéssica Siviero, mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e especialista em Justiça Climática da ActionAid. E participando da conversa remotamente, Roselita Vitor, agricultora, coordenadora do Polo da Borborema e da Marcha pela Vida das Mulheres da Agroecologia. E Claudionor Vital, advogado popular e membro do Centrac, Centro de Ação Cultural da Paraíba. E olha, eu adoro quando você participa de casa me mandando suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Receba aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Jéssica, Roselita, Claudionor, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, dedicando tempo a esse tema super importante, né, Jéssica? Eu fui super surpreendida por essa abordagem, considerava que a energia eólica seria perfeita, o futuro da geração de energia, e hoje a gente vai discutir aqui os pormenores dessa produção e dessa forma de produção de energia, né? Existe já um mapeamento feito dos possíveis espaços para a construção de parques eólicos no Brasil, né? Como é que você percebe essa possibilidade de utilização dessa energia e o que você destacaria como essencial para a nossa discussão de hoje? Existe esse mapeamento, mas esse mapeamento é feito exclusivamente pensando aonde tem mais vento. E a gente precisa pensar não só isso, esse planejamento tem que olhar para o território e enxergar o que existe ali. A gente está colocando o aerogerador em cima de uma terra. E o que existe naquela terra? Esse aerogerador está competindo de alguma forma com o que ele existe? Tem agricultores vivendo ali? Tem áreas que precisam ser preservadas? A gente precisa ir por esse caminho. É uma energia limpa até certo ponto, porque gera muitos impactos, mas de fato é a energia do futuro. Assim, a gente precisa de fazer uma transição energética justa, porque ninguém quer pagar a conta de luz cara porque a gente está acionando termoelétrica movida a gás natural importado dos Estados Unidos. Isso fez a conta de em todos os estados, a conta de luz subiu muito. E a gente não precisa disso. A gente pode ser autossuficiente em energias renováveis, esse é o caminho, mas para a gente poder seguir por esse caminho com justiça, a gente precisa discutir os impactos, a gente precisa olhar para os territórios. Com certeza. Claudionor, você participa do projeto Força dos Ventos da ActionAid. A que se atribui esse projeto? Qual a importância desse tema que a gente debate hoje? O projeto visa realizar uma campanha, né, de esclarecimento, né, nas comunidades onde ainda não estão instalados os parques, né, mas onde já há prospecção e já há assim, a atuação efetiva das empresas, né, inclusive com licenças e autorizações ambientais já concedidas, né, para a instalação de parques eólicos. E o projeto visa exatamente que as pessoas, né, principalmente as comunidades rurais, tomem conhecimento desse processo e possam se organizar para resistir, né, e, sobretudo, tentar minimizar os impactos que esses parques têm gerado por aí afora. Roselita, a Jéssica já trouxe aqui na introdução dela alguns impactos que a gente percebe
na construção desses parques eólicos, na convivência com eles, e a gente vai tratar muito sobre isso no programa de hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho desses gargalos principais que você apontaria e da perspectiva de comunidades que ainda não têm os parques eólicos, mas estão na mira aí das grandes corporações para receber essas construções. Então, nós enquanto Marcha pela Vida das Mulheres pela Agroecologia, o Polo da Borborema, que atuamos aqui no Agreste da Paraíba em 13 municípios, nós defendemos a energia renovável, nós queremos ela, mas acho que da forma de como esses modelos que estão sendo implantados hoje no semiárido brasileiro é de fato uma ameaça à produção agroecológica das famílias camponesas, é uma ameaça à vida, ao modo de vida dos camponeses, né, e das camponesas, das mulheres. Então, é uma série de impactos sociais que esse modelo que está sendo implantado no semiárido brasileiro e no Brasil, que tem impactado na vida das pessoas, no modo de vida, na saúde. É muita gente doente, né? A gente, desde 2018, vem acompanhando toda a situação em Caetés, Pernambuco, e a gente está chocado com as doenças que hoje as famílias camponesas naquela região têm sofrido. Então, assim, é com essa preocupação que a gente tem feito luta e tem construído resistência aqui, mas acreditamos que temos que viver um outro modelo de energia, mas não são as comunidades e os territórios que têm que pagar alto por isso, né? Então, ela deve ser limpa e deve ser justa para todas as pessoas, inclusive para os camponeses e camponesas. Inclusive, principalmente, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa realidade. A produção de energia a partir de matrizes renováveis é apontada como um caminho para a superação das crises climáticas. Porém, um modelo centralizador de produção de energia eólica no semiárido vem promovendo uma série de perturbações à comunidade local. Olha, muito barulho. O barulho é 24 horas por dia. A gente costuma dizer que é um avião que nunca pousa. É dia e noite, você deita para descansar, mas você não consegue dormir por conta do barulho. E a proximidade delas às nossas casas também não nos deixa a gente sossegada, porque a gente sabe que a qualquer momento uma delas pode quebrar e cair em cima das nossas casas. Roselma Melo é agricultora em Caetés, na Paraíba. Ela conta que isso já aconteceu com uma vizinha e que, por sorte, não tinha ninguém em casa. Eu pedi que ela mostrasse a proximidade das torres eólicas instaladas. É minha casinha aqui. E ali é tudo casa do seu vizinho, que poderia ser no seu quintal, né? Mas você não quis dar a concessão, foi isso, né? Isso. Olha, se você vem para cá é só eólico. A gente mora dentro do parque eólico. Ela conta que em Caetés famílias inteiras estão adoecidas e que em uma das comunidades 90% das pessoas estão precisando de remédios para dormir. A chegada da energia eólica no litoral do Brasil aconteceu em 2010. Nesse período, foi solicitado para a Universidade Federal de Pernambuco um mapa eólico do país. E descobriu-se que o sertão nordestino, a Caatinga, possuía os melhores ventos para a produção de energia. Ela seria uma fonte de energia possível para que a gente reduzisse a utilização de combustível fóssil, que tanto tem causado e ampliado o aquecimento global. Então, ela traria esse benefício, ou teoricamente traria esse benefício. Vanúbia Martins, assessora da Comissão Pastoral da Terra, fala sobre a realidade do sertão nordestino. O que tem chegado nas comunidades tem sido um excesso de aerogeradores, né, que tem ocupado o espaço de vida e de produção dessas comunidades. A gente está trocando árvore por concreto armado, cimento e concreto armado debaixo do solo. E ao invés de infiltrar água, a gente está infiltrando calor, num lugar que já também é quente. Na casa da Roselma, por pouco,
não faltou comida essa semana. Ela relata que as grandes áreas desmatadas para a implementação dos parques eólicos têm interferido diretamente na agricultura familiar. Olha, a agricultura nossa está sendo bem fraca. Inclusive, onde a gente estava cessando feijão, vai dar um saco de feijão para a gente comer, graças a Deus. E a gente está vivendo a ajuda do Auxílio Brasil hoje. A ameaça à integridade da fauna, flora e da saúde dos moradores do semiárido levou este ano um grupo de 3.000 camponesas de diversos estados do Nordeste à 13ª Marcha pela defesa da agroecologia e da vida no semiárido. Parques eólicos que vêm tirar nosso sossego, nossa saúde, nossos animais e vêm também tirar nossas terras. Falta de informação dentro das comunidades tem sido um agravante na tomada de decisão sobre a concessão das terras para a implementação dos parques eólicos. Na maioria das vezes, os moradores não são informados sobre os impactos que podem sofrer na assinatura dos contratos. Todo mundo aqui não sabe o que seria, nunca tinha ouvido, nem ouvido falar o que eram as eólicas. Para você ter uma ideia, nenhum celular a gente não tinha aqui, para a gente poder fazer uma pesquisa, ver o que era, como seria. Essa professora da Universidade Federal de Campina Grande conta que nos últimos meses foi feita uma pesquisa inédita de impactos ambientais em localidades do semiárido, onde as torres de energia eólica ainda não foram implementadas. Para que a gente compreenda uma atividade econômica antes dela ser colocada, ser efetivada, ser executada na localidade, que a gente faça um levantamento dos impactos e construa cenários, né? Veja como está o estado hoje da natureza e da convivência daquelas pessoas naquele espaço e faça uma projeção, né, do que seriam os impactos a partir da chegada dessa atividade econômica. Ela revela que a pesquisa foi realizada para a construção de indicadores de desenvolvimento e ressalta a importância do acesso à informação para a tomada de decisão. Que modelo é esse? Só existe esse modelo? Eles são obrigados a aceitar ou não? O que eles têm de direito, inclusive? Então, a gente fez diferentes rodas de conversa com especialistas, com temas específicos que vinham surgindo a partir do momento que a gente se inseriu na comunidade. Ricélia, Vanúbia, as duas destacam que não são contrárias à produção de energias renováveis no semiárido, mas contra o modelo de produção centralizado, que além de gerar todos esses impactos, ameaça a identidade dos moradores do semiárido. Os técnicos que vêm fazer dizem assim, não tem problema não, a gente transfere sua casa, a gente constrói em outro lugar. O senhor tem uma renda, agora vai morar na cidade. Não é simples. Nós estamos falando de identidade. Nossa, o relato da Roselma, para mim, foi de um impacto enorme, porque eu acho que para quem está distante desses territórios, né, Roselita, a gente não tem noção da dimensão do impacto na vida dessas pessoas. E eu queria retomar aqui a nossa conversa, ressaltando aqui a fala da Vanúbia no final da matéria, falando dos impactos na identidade de quem vive na região, né? Um produto limpo, mas a forma de gerar traz impactos em várias dimensões, né? É isso mesmo, Yasmine. Olha só, como que eu aqui moro e vivo num território de produção agroecológica, onde a gente sabe todas as nossas estradas, a gente tem a nossa vida, o nosso modo de viver. Imagine que quando um parque eólico ele é construído, isso muda a rota das estradas, das comunidades, né? Eu acho que a Roselma trouxe claramente os problemas de saúde que causam, né, nas famílias agricultoras, né, depressão, problema de audição e tantas outras questões da saúde. Então, assim, essa é a nossa preocupação. Esse modelo é um modelo que não é justo, né, e que, de fato, não é limpo. Eu acho que a Roselma nem conseguiu trazer como que tem acontecido isso em Pernambuco, porque essas comunidades também, ela precisa de mão de obra, e a mão de obra é masculinizada. Então, há uma ocupação de homens nas comunidades, que acabam criando relações com as mulheres, e depois essas mulheres acabam tendo filhos, e esses homens vão embora, e ficam as mulheres. Lá em Caetés, chama-se Filho dos Ventos.
e aí eu não estou nem aqui trazendo as questões de violação do direito das mulheres sobre abuso sexual e outras questões. Então, quando a gente está trazendo essa questão dessa energia dita limpa e renovável, a gente quer que ela seja, mas a gente não quer que as comunidades rurais em que nós vivemos, elas possam pagar os danos por uma energia que nem fica na nossa comunidade. Então, quando nós, mulheres, passou a imagem aí da nossa marcha, que nós realizamos esse ano, a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, no sentido de trazer amplamente os impactos dessa energia para o nosso território. E aí se antecipar sobre as informações. A gente sabe que há uma desigualdade muito grande entre a voz da empresa privada que chega no território com a voz das famílias. Primeiro, é um absurdo, acho que o companheiro Claudio Noto vai falar, as empresas chegam no território e visitam individualmente as famílias. Elas não conversam com as organizações de agricultores e agricultoras. E isso é algo muito injusto, é uma abordagem extremamente violenta, porque muitas das famílias não sabem esses impactos. Então, essa é uma questão também que a gente quer trazer aqui, né? A forma de abordagem dessas empresas. Ontem eu soube que no meu município a empresa estava andando num assentamento vizinho ao assentamento que eu moro. Então, elas não procuram as organizações sociais, as organizações de trabalhadores e trabalhadoras. É como se fosse algo proposital para que as famílias desorganizadamente ou isoladamente pudessem não ter poder de questionar, de trazer questões ou decidir coletivamente nas suas comunidades. Então, assim, são questões graves, eu diria, né? Então, é preciso mudar essa forma de abordagem, é preciso mudar esse contexto desses parques eólicos centralizados, né? E nós nos preocupamos porque nós produzimos alimentos. Nós estamos aqui produzindo alimentos agroecológicos. Nós dormimos e acordamos nas nossas comunidades. E essa produção agroecológica ela é importante para a construção da soberania e segurança alimentar do nosso território, das pessoas que moram na cidade e consomem. Na medida que um parque entra numa comunidade nossa, muda a nossa vida, diminui as áreas de produção, a gente corre um risco muito grande de não conseguir viver naquele lugar como nós vivemos e queremos viver dignamente. Jéssica, a Roselita traz uma série de questões, a Roselma já trouxe também na matéria e a gente com certeza sequer vai conseguir esgotar, mas eu acho importante a gente levantar essas questões aqui no programa, né? A repórter fala que há cerca de 10 anos atrás, 2000, na verdade 10, 12 anos atrás, os parques eólicos chegam nessa região e de lá para cá, pelo que a Roselita está falando, esses contratos eles vão sendo colocados de uma maneira, parece, desorganizada para quem os assina sem pleno conhecimento, né? Eu queria que você trouxesse um pouco essa questão de como é que se evolui, né, nesse período de tempo aí, tanto para a questão tecnológica de ter um equipamento pesado dentro desse território, quanto para essa questão jurídica também, né, de direitos das pessoas ali, dessa negociação social que precisa ser feita para que esses parques existam, né? Então, só corrigindo uma coisinha? Por favor. As primeiras experiências com energia, com geração de energia eólica no Brasil, são do final da década de 80. O primeiro parque mesmo ficou pronto em 99. Mas nessa região, já existe desde os anos 90? Em 99 foi em Aquirás, que é uma cidade do litoral do Ceará. Quando é 2009, 2008, 2009, 2010, esse processo acelera, porque aí começam a chegar as empresas estrangeiras com muito mais capital, e aí é um processo que explode até por um interesse político também, que essa geração de energia se expandisse para a gente aumentar a nossa autossuficiência energética. Eu conheci a Roselma, eu fui na casa da Roselma, a gente fez uma reunião lá no quintal dela. É muito impressionante, porque as pessoas chegam lá para conversar com a gente, elas mostram sacolinhas de remédios tarja preta que elas estão tomando, por conta dos problemas psíquicos que elas foram desenvolvendo. Tem um impacto, não é nenhum, né?
tem um conjunto de impactos que os parques provocam, e aí impacto, nesse caso, é dano, que está relacionado aos ruídos e os infrassons, que são pequenos sons que a gente não escuta, o nosso ouvido não capta de fato, mas que eles agem no nosso corpo. Então, assim, essas doenças mentais estão relacionadas a esses infrassons. Um pesquisador da Universidade de Coimbra, em Portugal, ele fez uma investigação lá em Portugal. Ele mostrou que até 15 quilômetros de distância de um aerogerador, esses ruídos agem no nosso corpo e geram doenças. E as doenças menos graves são justamente as psicológicas, porque as doenças graves são doenças pulmonares e doenças cardíacas, podendo levar à arritmia. Então, assim, a gente realmente precisa pensar o planejamento e aonde esses parques vão estar sendo instalados. Por que a ActionAid está nessa campanha? Por que a ActionAid está pautando esse tema? Desde 99, a gente atua lá na Borborema, que é onde a Roselita é sindicalista, ela é uma líder sindicalista rural lá, herdeira das ligas camponesas, né, do movimento sindical no campo. E a SPTA, que é uma parceira da ActionAid desde 99, atua nesse território. É um território com propriedades que tem de meio hectare até 10 hectares. São propriedades pequenas. Quando você instala um aerogerador ali, você está gerando um impacto muito grande na produção agroecológica. A Vanúbia trouxe, a gente está tirando a cobertura vegetal, muitas vezes em topo de morro, que é a área que é importante para recarga. O que é recarga? A água da chuva entra, ela chega primeiro no topo do morro, ela precisa infiltrar por ali para chegar no subterrâneo, na água subterrânea. E a água subterrânea no semiárido é extremamente importante, porque é uma região que chove pouco. Então, quando você tira a cobertura vegetal dos topos de morro, vai infiltrar menos água. E, ao mesmo tempo que infiltra menos água, quando você está construindo um parque, usa concreto, usa muitos minerais, você corre o risco de contaminar a água que está no lençol. Então, ela fica imprópria para o consumo humano e animal. Com minerais, com metais, assim, não existe sistema de filtragem dentro das casas para impedir que esse metal entre no nosso corpo, entre no corpo dos outros animais e nos faça mal, ataque a nossa saúde. Então, a gente precisa realmente pensar aonde é aceitável que existam parques eólicos. A gente não pode ter um planejamento energético que leve em conta simplesmente o vento aqui é muito bom. Tem parque dentro dos Lençóis Maranhenses. O vento lá é muito bom, mas, gente, é uma área de alto interesse para preservação, de alto interesse turístico, um cartão postal brasileiro. É razoável ter parque ali? Eu acho que o Claudio não vai comentar principalmente isso. Os contratos são muito injustos. Eu vou deixar ele contar o trabalho dele, que ele tem prestado essa assessoria justamente para os agricultores, para entender o que está naqueles termos, porque é isso. Assim, e aí a professora a Ricélia, ela fez um estudo junto com a gente. Assim, a gente teve uma proposta de vamos fazer diferente do que tem sido feito pelo Estado e pelas empresas. Em vez da gente chegar na comunidade, em vez da gente chegar com um projeto pronto, a gente não teria um projeto eólico, né? Mas em vez da gente já chegar com queremos saber isso, vamos conhecer a partir da comunidade como é que ela narra aquele território, o que existe ali de fato e como que eles veem a chegada desse parque eólico e informá-los devidamente, para que eles saibam que eles não são obrigados a assinar um contrato com a empresa. E aí ela fez esse estudo, foi em Cuité, que é uma cidade do interior da Paraíba. Tinha gente lá que achava que era obrigado a assinar um contrato com a empresa, que não tinha escolha, que aquele projeto estava chegando e tinha que aderir, e não é bem assim. Tem uma dimensão voluntária. Assim, a Roselma, que foi a primeira pessoa que apareceu no vídeo, ela não assinou o contrato. Mas quando você olha para a casa dela, você acha que ela assinou. Isso que eu queria comentar. A Cláudia Honor, ela fala que não assinou, mas ela está sofrendo todos os impactos, está dentro da casa dela praticamente, né? Era exatamente, eu ia destacar essa parte da fala da Roselma, que ela não assina, no entanto, ela sofre os impactos, né, da instalação dos parques eólicos lá no seu entorno. E por que isso acontece? É a forma da abordagem e como as empresas chegam nos territórios, e Roselita já tocou nisso, que elas chegam abordando individualmente as famílias, né, e não levam em conta o exercício da autodeterminação coletiva das comunidades. As empresas fazem isso até quando chegam, por exemplo, em áreas de assentamento, comunidades quilombolas, que na sua natureza já tem uma dinâmica de organização coletiva. Isso tudo é desrespeitado e isso termina gerando conflitos, né, na própria comunidade. Por que isso ocorre? Porque, se a gente for considerar, as empresas não estão interessadas exatamente na terra,
né? Elas estão interessadas no potencial eólico, na exploração dos recursos eólicos da região. Só que, para isso, a terra é um ativo, né? Então, eles precisam ter acesso e ter controle da terra. E a forma de ter acesso e controle, né, é através dos contratos de arrendamento ou dos contratos de cessão de uso da terra, assim, subvertendo a própria lógica da atividade econômica, porque os ventos são um bem de uso comum de todos, né? Só que a exploração econômica desses ventos, ela é algo que deve se dar levando em consideração os territórios, né, as comunidades. Então, de modo que as decisões, né, sobre planejamento, sobre gestão, sobre implementação de parques eólicos deveriam ser necessariamente decisões coletivas. Por quê? Porque os impactos serão coletivos, né? Quando, por exemplo, uma família individualmente assina um contrato e permite que na sua terra seja instalado vários aerogeradores, essa família necessariamente será impactada, né? Mas aí ela está autorizando a instalação. Só que as famílias vizinhas que não autorizaram a instalação do parque eólico naquela região, né? E aquela região inclui as suas propriedades, as suas terras, elas também serão impactadas da mesma forma, né? E os impactos já foram colocados aqui, né? Vários deles. A 15 quilômetros, né? Que é bastante coisa, né? Muita gente que não aceita o contrato que está sendo impactada. Exatamente. E um dos impactos que a gente pode colocar aqui, parece não ser um grande impacto, mas e aí eu vou buscar na fala da Roselma também, que é quando ela fala que houve redução da sua produção de alimentos. E por que a redução da produção de alimentos? Porque esses parques chegam, eles ocupam os territórios. E ocupam os territórios e passam a ter o controle. Na medida que as famílias assinam os contratos que autorizam a instalação desses parques, cedem as suas terras para a instalação desses parques, elas estão também cedendo a sua autonomia sobre a gestão dos territórios, sobre a gestão da sua terra. E os contratos, eu tenho destacado isso, eles são muito claros. Quando a família assina o contrato, ela está reservando o uso da sua terra para a geração de energia. É possível que eles continuem produzindo alimentos em suas terras, que é a ocupação tradicional, né, a ocupação por vocação da própria terra. Os contratos dizem que é possível, desde que haja autorização das empresas, né, e desde que essa atividade não impacte na atividade de geração de energia. Ou seja, toda a autonomia sobre o uso e a gestão do território é repassado para a empresa. As famílias perdem essa autonomia. E isso impacta também até em quem não assina o contrato, porque aquele território ali, o território como um todo, ele passa a ter um outro tipo de ocupação, né? Que é exatamente a ocupação para a exploração dos recursos eólicos, impactando na produção de alimentos, como foi o exemplo colocado aí pela Roselma. A gente tem perguntas da audiência, mas eu vou precisar fazer um rápido intervalo e no próximo bloco uma alternativa sustentável para a produção de energia. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre parques eólicos no semiárido. Comigo no estúdio, Jéssica Siviero, mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e especialista em Justiça Climática na ActionAid. E participando da conversa remotamente, Roselita Vitor, agricultora, coordenadora do Polo da Borborema e da Marcha pela Vida das Mulheres e da Agroecologia. E Claudionor Vital, advogado popular e membro do CENTRAC, Centro de Ação Cultural da Paraíba. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. O Comitê de Energia Renovável do Semiárido, CERSA, tem desenvolvido diversos projetos de implementação de placas solares no sertão nordestino, com o objetivo de descentralizar a produção de energia e gerar riqueza para a comunidade. Seu Antônio só plantava uma pequena quantidade de mamão. Era essa uma renda complementar que ele tinha. Mas ele dizia, seu Anchieta e toda a equipe do CERSA, eu não posso ampliar o meu plantio de mamão porque o custo com energia é muito grande.
Então, nós instalamos energia solar na propriedade do seu Antônio. Seu Antônio não só aumentou o plantio de mamão, como passou a plantar também melancia, né? E isso aumentou a renda do seu Antônio. José de Anchieta, representante do CERSA, Comitê de Energia Renovável do Semiárido, explica de que forma a produção de energia solar descentralizada pode beneficiar a comunidade e preservar o meio ambiente. Se utiliza das estruturas já existentes, isso sem precisar desmatar nada, não é? Ou então, no máximo, pequenas áreas. Então, essa é uma das características das energias descentralizadas. E uma outra é que a energia sendo gerada ali, ela vai beneficiar as pessoas que estão ali, ao invés dos grandes parques da energia centralizada que produz para o comércio. Desde 2014, o CERSA tem desenvolvido vários projetos de implementação de energia solar nas comunidades locais. José de Anchieta explica que essas iniciativas contribuem para a geração de renda e que comprovam a viabilidade desse formato de produção de energia. Nós temos experiências que vão desde sistemas solares que ajudam no abastecimento de água de comunidades, como também experiências que estão instaladas em agroindústrias, por exemplo. Por exemplo, a unidade de beneficiamento de frutas no município de Teixeira, na Paraíba. Antes, quando a gente ainda não tínhamos a energia solar, as placas na associação, para a gente era muito difícil trabalhar, porque nós temos a câmara fria e também tínhamos os freezer. E a nossa energia ela não comportava. A gente passava 3 dias com os freezer ligados, desligávamos os freezer para depois ligar a câmara fria. E aí, depois que nós conseguimos a energia, tudo isso mudou. Hoje é tudo ligado, além da economia, que a gente economiza mais de R$1.000 de energia. Vânia Alves, coordenadora da unidade, ressalta a importância da iniciativa na região. E aí, qual o nosso intuito, né, da unidade de beneficiamento? Evitar o desperdício das frutas, porque era muito grande. Na comunidade, os agricultores desperdiçavam todas as suas frutas. Depois que nós iniciamos o processo de produção de polpa, os agricultores já começaram a cuidar das suas plantas, já veio a questão da geração de renda, a mudança também do hábito alimentar. No início de setembro, entidades de todo o Brasil promoveram o seminário A Transição Energética que Queremos, justa, popular e inclusiva. No evento, foi elaborada uma carta de reivindicações que será direcionada aos candidatos aos governos estaduais, governo federal e Congresso Nacional nas eleições deste ano. Então, é nesse campo aí que a gente está apoiando e também somando forças com várias outras entidades parceiras para que as experiências da energia solar fotovoltaica descentralizada, nesse modelo que a gente chama de microgeração, possa ir aos poucos se tornando política pública. A gente vê nessa matéria principalmente a importância de se ter a participação da comunidade, né, na gestão desse recurso, até porque precisa se voltar para esse agricultor em forma de economia, né, a utilização dessa energia. Eu preciso contemplar aqui a participação da nossa audiência, a gente tem um monte de pergunta. Já vou trazer para você, Cláudia Honor, até porque eu acho que a questão dos contratos é algo central, né, me parece, porque chega para uma população que, como se diz na primeira matéria, né, não tem acesso sequer a um celular para pesquisar seus direitos, verificar como é que isso se dá. E aí o Gustavo Almeida, de Fortaleza, pergunta como garantir os direitos à terra e à saúde da população onde os parques estão sendo instalados. Eu vou trazer também a do Geraldo Silva, de Salvador, que pergunta, nas comunidades onde foram instalados os aerogeradores, como rever os contratos? Até porque, Cláudia Honor, me parece que são cláusulas abusivas, na medida em que você começa a verificar resultados disso na saúde das pessoas, esses contratos, juridicamente, têm espaço para serem revistos, né? Exatamente. Os contratos, o termo é esse, são abusivos, as cláusulas são assimétricas. Os agricultores que assinam os contratos, eles saem no prejuízo, porque todo o benefício é direcionado às empresas, isso desde a forma de uso do solo, como a compensação, ou o pagamento que é feito, né, ou a forma de pagamento pelo uso da terra, né, outras questões como
os contratos determinam que, uma vez assinados os contratos, as famílias não podem desistir, né? E são contratos de 30, de 40, contratos que chegam a 50 anos de duração, né? Então, eles preveem que, se as famílias quiserem desistir, terão que pagar multas milionárias às empresas. E, no entanto, os próprios contratos preveem que as empresas, se quiserem desistir do negócio, elas simplesmente podem denunciar o contrato, ou seja, não requerer a rescisão do contrato. Então, os contratos são assimétricos, são desiguais, são injustos, né? Interferem no direito à terra, na medida que eu já falei, porque passa para a empresa o direito de gerir o uso do solo, tira a autonomia dos agricultores, e além das interferências na saúde. É possível rever esses contratos? É possível rever onde os parques já estão instalados, porque são investimentos altos, né, grandes recursos para a instalação desses parques. Dificilmente se pode conseguir, com uma demanda judicial, que esses parques sejam desativados. Mas o que se pode rever são as cláusulas, né, as formas de pagamento e a mitigação dos danos, né, não só do ponto de vista individual, a família que assinou o contrato, como a comunidade no entorno, que também pode requerer, pode questionar esses contratos pedindo a mitigação dos danos, né? Onde os contratos, os parques ainda não foram instalados, o que a gente tem entendido é que deve haver, por parte do Estado, né, que tem incentivado a implementação dos parques eólicos, tem que haver um processo de regulação dessas contratações. Primeiro, levando as contratações para um âmbito coletivo, porque quando se contrata o direito de explorar os recursos eólicos, essa contratação ela se dá com a comunidade onde esses recursos eólicos existem, e não especificamente com cada proprietário de terra, né? Mas da forma como se dá hoje, a contratação é feita com cada proprietário. Então, isso cria conflitos, isso dificulta, inclusive, o processo de resistência. Então, uma forma seria regular a contratação, né, pelo uso da terra, estabelecendo contratações coletivas, assegurar, antes de tudo, o direito à informação. Então, quando se vai contratar a cessão do uso da terra para a implementação do empreendimento, é preciso conhecer esse empreendimento, é preciso ter informações sobre ele, qual a dimensão desse empreendimento, qual a capacidade, a potência que esse empreendimento tem, quais os impactos que ele pode acarretar uma vez instalados. Isso, quem vai assinar o contrato tem que conhecer previamente, né? Tem que ter pelo menos informações básicas desses aspectos para poder contratar com clareza, né? Porque sem essas informações você está simplesmente cedendo a sua terra sem saber o que é que pode acarretar a partir da implementação daquele empreendimento. Então, assegurar o direito à informação e o direito à escuta coletiva, né? Isso já existem normas que já garantem, embora para grupos específicos, mas isso pode ser ampliado considerando que os impactos acarretados pelos empreendimentos, pelos parques eólicos, são impactos para a coletividade. Então, nessa regulamentação deve haver um processo de escuta, né? Um direito de escuta das comunidades. E também, e aí eu acho que Jéssica pode tocar nisso melhor do que eu, deve-se também melhorar, né, ou aperfeiçoar a regulação no que toca à questão do licenciamento ambiental. Porque o que a gente tem visto hoje é exatamente um processo inverso. É um processo de afrouxamento da legislação, né? Você deixa de usar o estudo de impacto ambiental e permite que, para a instalação de parques eólicos e usinas solares, se utilize o relatório ambiental simplificado, né, que flexibiliza, né, no que diz respeito à questão do licenciamento ambiental. Jéssica, quer comentar? Eu queria até agregar ao comentário que se traga dele, mas também citando aí a importância de se ter retorno para a comunidade e essa questão de só haver uma empresa nacional se colocando, né, nesses territórios, ou seja, sequer fica no Brasil muitas vezes o recurso financeiro que essa energia gera, é isso? É isso, sim. A única grande empresa no setor que é nacional é a Casa dos Ventos.
E a Casa dos Ventos, ela ainda atua desenvolvendo o parque e revendendo para outras empresas. Por exemplo, lá em Caetés, quem construiu o parque, quem desenvolveu o parque foi a Casa dos Ventos. Mas hoje ela já repassou boa parte dele. Em relação ao licenciamento para qualquer obra, né, dessas ser construídas, o Estado, e aí nesse caso são os governos estaduais, eles têm que dar licenças ambientais. Nesse processo existem regras, só que não tem participação popular de fato. E as regras, assim, o licenciamento em cada estado é feito de um jeito, os estudos não são padronizados, não se olha direito o que vai estar acontecendo ali, e mais grave, quando você vai para a dimensão social, boa parte das informações são produzidas com empresas de consultoria socioambiental, que já são terceirizadas das empresas eólicas, abrindo o site do IBGE, pegando os dados que estão lá e colocando no relatório. E é a partir daí que o Estado decide quais são os impactos que vão estar sendo gerados naquela comunidade ou não. Não se conhece o que de fato existe no território e a participação de quem mora ali é irrisório. Por exemplo, tem todo esse processo, depois que os estudos já estão prontos, costuma ter uma audiência pública no município, né, onde o empreendimento vai estar instalado, para apresentar os resultados para as comunidades. Mas desmatamento aparece nessas audiências como supressão de vegetação nativa. Quem que entende isso? O problema não é só porque as pessoas no campo não são estudadas, são semi-analfabetas, não têm acesso à internet, não, porque isso não é verdade. Elas sabem muito bem o que é desmatamento, com certeza, né? Sim, assim, e a gravidade disso. O grau de escolarização aumentou muito no interior do Brasil. A gente não está falando de comunidades que são completamente alijadas, mas quem que entende esses termos? Assim, tem que melhorar a participação, tem que aumentar o controle social. Nos conselhos de meio ambiente, por exemplo, a gente vê poucas representações da sociedade civil ou representações frágeis. Prevalece a visão do Estado e a visão da empresa, que muitas vezes olha para o território e enxerga uma comunidade rural como nada. É um vazio onde é melhor você instalar uma torre para produzir energia do que manter a produção de alimentos, manter o ecossistema. Assim, e todo esse serviço ambiental que os agricultores prestam é muito desvalorizado e eles são fundamentais. É o que vai nos permitir sermos resilientes às mudanças climáticas. E isso não é olhado com o devido cuidado. Roselita, eu tenho ainda mais perguntas aqui da audiência, mas quero te ouvir também, fazendo comentários aí sobre essas questões que foram trazidas e também observando uma questão da matéria em que Anchieta diz que a energia gerada pelas placas solares se torna muito importante para a comunidade. Ele aumenta a produtividade daquela pessoa que trabalha na terra, enfim. Então, é um equilíbrio delicado aí, necessariamente precisa, sim, se reverter em benefício da comunidade, né? Isso mesmo, Yasmine. Eu acho que a Jéssica foi muito feliz aí na sua última fala agora. Eu acho que quando a gente olha o semiárido não é um lugar que não existe produção, que é tudo seco, que as pessoas não sabem. Eu acho que essa visão, ela já é uma visão ultrapassada sobre o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é hoje um semiárido onde as pessoas produzem alimento, onde as pessoas estocam água para beber e cozinhar, né, numa política pública extremamente importante que nós conseguimos e realizamos, né, em parceria com a articulação do semiárido brasileiro, mais de 1 milhão de cisternas construídas aqui. Aqui a gente cuida e a gente preserva uma variedade enorme de sementes que são extremamente importantes para a convivência com o semiárido, o enfrentamento das mudanças climáticas. Por exemplo, só aqui no território em que eu estou, nós temos 12 feiras agroecológicas que foram criadas nas últimas secas de 12 anos. Nós temos aqui quitandas agroecológicas, são pontos fixos de venda de produtos da agricultura familiar, livre de veneno. Então, quando a gente fala no semiárido, quando a gente fala do nosso território, a gente está falando de um lugar que chove, que boa parte é um período de estiagem, mas aqui a gente produz. Aqui a gente produz alimento, aqui a gente cria, aqui a gente vive, aqui a gente estoca conhecimento e saber. Então, assim, não é justo a forma de como os governos têm
né, tem facilitado a entrada dessas empresas privadas para a instalação dos parques, sem olhar os sujeitos sociais que estão aqui, né? Então, assim, isso é uma injustiça social gravíssima ao mundo camponês do semiárido brasileiro, que produz alimento, que produz saber, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão que eu queria destacar. E há, sim, uma disparidade muito grave entre o Estado, as empresas e as famílias agricultoras. Quando é instalado um parque eólico, um aerogerador próximo a uma casa, os agricultores, a família não sabe quanto gera de energia. Quem sabe o que gera de energia, geralmente, pelo que a gente já vê de depoimento, é a empresa. A empresa tem acesso a todo o processo de monitoramento dessa produção, a torre instalada. As famílias não sabem. Então, assim, há uma injustiça muito grave nessa forma de relação. Então, e aí, uma questão, só para terminar, mais grave, que eu acho que piora a situação das pessoas, das comunidades, e a Jéssica trouxe, nós estamos vivendo já mudanças climáticas gravíssimas. E se a gente está no semiárido brasileiro, que já tem uma questão de processo de desertificação em algumas áreas, nós temos uma realidade que é a seca mesmo, que se já tínhamos esse fenômeno natural, ela tende-se a piorar com as mudanças climáticas. Na medida que os nossos territórios são tomados para parques eólicos, há um processo grave de desmatamento para a estrada, para a construção dos aerogeradores. Então, a gente na ASA, na articulação do semiárido, e a gente já fala de ter 1 milhão de placas solares nas casas das famílias rurais para produzir nossa energia, como disse Anchieta, e vender o excedente. Por que não? Por que esse modelo tem que ser centralizador, né, sem respeitar as pessoas, nessa relação caríssima com a natureza? Por que não se constrói um outro modelo descentralizado, que fique energia para as famílias e que as famílias possam vender o excedente que ela não vai consumir? Então, assim, eu acho que são questões, né, que nós colocamos enquanto agricultores, agricultoras, né? E aqui na Borborema, que é o lugar que eu falo, que eu tenho mais experiência, porque eu vivo nele, nós estamos nesse momento, a juventude camponesa do Polo está no momento atual de construção da nossa terceira marcha da juventude camponesa e vai trazer esse tema. Jéssica ActionAid é parceira nossa desde o início do trabalho aqui no território. Aqui tem uma grandeza muito grande de conhecimento, de melhoria da qualidade de vida das famílias a partir do projeto da agroecologia e da força do movimento social. Então, assim, esse modelo é injusto. Nós queremos energia renovável, sim, nós apoiamos, mas esse modelo não serve para o mundo camponês do semiárido. Não serve para nós, é preciso outro modelo, urgente. Cláudia Honor, a gente está caminhando para o final do programa, eu quero ainda fazer uma rodada com vocês, então eu quero trazer a participação da audiência aqui também para a gente poder finalizar o programa com esse quarto convidado aqui da gente. O Hamilton, ele encaminhou 2 perguntas, uma meio que um comentário, eu vou trazer as 2 de uma vez para você. Ele diz: energia limpa para quê e para quem se a população não tem água para o seu consumo e produção de alimentos? O que fazer quando o topo da serra já está em processo de licenciamento prévio, sem levar em consideração a dinâmica hídrica da região? E aí te convido também para trazer uma fala final, a gente tem bem pouquinho tempo de programa, gente. Certo. Nesses processos, nos territórios onde o processo está iniciando, é preciso muita resistência, né? Tem que resistir, tem que enfrentar, tem que questionar os processos de licenciamento, porque não estão considerando, né, os vários aspectos que precisam ser considerados, né? A questão do que ele coloca aí dos corpos hídricos, né, da água existente no território que será afetada. Então, é preciso resistir, é preciso questionar esses processos de licenciamento para suspender, para barrar,
e tentar um processo em que se dê de forma mais justa. Mas no meu comentário final, eu queria colocar o seguinte: a questão da crise energética, né, ela primeiro passa pela predominância da matriz fóssil, mas não só isso, ela também passa por um processo de injustiça e de desigualdade energética. E aí, se a gente for considerar, por exemplo, no mundo, né, há uma grande desigualdade no acesso à energia, né? No Brasil, vou dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, as regiões onde o IDH é maior, né, as regiões sul e sudeste, o acesso à energia é maior, né, por pessoa, per capita, é maior do que nas áreas onde o IDH é menor, como no caso do Nordeste. Então, o que ocorre? Esses grandes empreendimentos, os mega empreendimentos de energia renovável, tanto eólica como solar, né, eles estão todo um processo hoje no Nordeste, na região semiárida, porque é uma região propícia, só que eles estão vindo, mas eles não estão vindo para corrigir essa desigualdade energética. E por que não estão vindo para corrigir essa desigualdade energética? Porque a gente fazendo uma análise aqui dos processos, da capacidade energética da Paraíba, por exemplo, pegando o exemplo da Paraíba, a capacidade instalada na Paraíba. Nós temos hoje, entre eólica e solar, uma capacidade de 4,7 giga, né, de produção de energia, né, entre o que já está em operação e o que já está autorizado, né? Tem empreendimentos que estão em construção, outros que não tiveram a construção iniciada ainda, mas a gente considera a capacidade instalada todos os empreendimentos que já foram autorizados pela ANEEL. Desse total, mais de 80% é produção de energia fora do ambiente regulado, ou seja, a empresa vai negociar diretamente com o consumidor, que serão as grandes empresas, e grande parte dessa energia vai para o agronegócio do centro-oeste e do norte do país, e não vai ficar nenhuma energia aqui. Ou seja, esse processo, embora esteja tratando com energia renovável, com energia eólica, que a princípio passa a ideia de uma energia limpa, né? Mas o processo está sendo extremamente injusto, porque ele não está vindo exatamente para corrigir um gargalo da crise energética, que é a desigualdade energética. Essa desigualdade vai continuar e, pelo contrário, ela vai recrudescer, porque nesse processo estão vindo também os impactos e os danos ambientais e sociais, que já foram, parte deles, comentados aqui no programa. Jéssica, que modelo queremos? Antes de responder, eu queria agradecer ao Canal Saúde e a toda a equipe aqui do programa por estar promovendo esse debate, assim, é muito importante. Que modelos nós queremos? Um modelo livre dos combustíveis fósseis, porque eles aceleram a crise climática. Um modelo livre das energias nucleares, porque Chernobyl está aí para provar que não dá para apostar nisso. E um modelo que respeite as pessoas que estão no território, que valorize o que existe no território, não cause danos graves à saúde de ninguém, e que promova desenvolvimento, mas desenvolvimento local, inclusivo, com geração de renda para as pessoas que estão ali, com trabalhos e trabalhos bem remunerados, trabalhos fixos, não trabalhos precários. Só complementando um pouco a resposta do Claudinho, vou ser realmente bem breve, é muito importante acompanhar as reuniões dos conselhos de meio ambiente, porque no limite são eles que emitem as licenças. Então, assim, eu não lembro o nome do senhor que está online, mas procura a CPT, procura o CERSA, eles têm site. A ActionAid também se dispõe a mediar essas relações? Depende de onde está, depende de onde eles estão vale no território. Vale a pena entrar em contato para uma orientação. Porque a gente, nos territórios mesmos, nós chegamos através das parcerias, por exemplo, através do Polo da Borborema, através da SPTA, da CPT, mas podem nos procurar também, que a gente também está nesse trabalho, né, de construção de alternativas, de construção de solução, até para melhorar e tornar esse relacionamento entre empresas e comunidades muito mais transparente. E fortalecer as comunidades nesse diálogo com o Estado. A gente não pode esquecer que o Estado existe, é o Estado que permite ser desse jeito. Né? Roselita, não à toa termino o programa com você, queria uma palavra final sua, a gente está bem no finalzinho do programa, mas é muito importante para a gente te ouvir. Eu queria só, assim, dizer que foi muito gratificante poder estar com vocês aqui nesse momento. Eu acho que é importante que a sociedade saiba os impactos que esses parques geram, né? E acho que a gente tem que lutar junto, porque
é o campo que produz, que constrói soberania alimentar e que leva para as pessoas da cidade. Então, entender o que é esses empreendimentos e o que eles causam à vida dos camponeses que produzem alimentos, camponeses e as camponesas, é essencial. Então, fico muito grata e já agradeço aqui poder estar com todos e todas nesse programa. Muito obrigada, Roselita, Jéssica, Claudionor, que conversa importante. Quem está em casa, pesquise, busque mais informação para a gente poder construir esse modelo ideal aí que atenda a todos e principalmente quem está no território, né? Não basta a gente receber a nossa energia em casa e não pensar em quem está lá na outra ponta. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje, aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser e puder, principalmente, compartilhar essa conversa, entra lá no site do canal, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!